quando Zacarias fala sobre o renovo, Deus está a relembrar ao povo que a restauração deles como nação não era só eles readquirirem os terrenos de família, havia algo maior. Eu vou só repetir. Deus estava a dizer à nação de Israel, vocês não estão só agora a readquirir a vossa vida depois do cativeiro, a recomeçar, ter a vossa terra, mas há algo maior que está para acontecer, que é a vinda do renovo ou o rebento, conforme diz Zacarias 3.8. Vamos ler Zacarias 3.8. Zacarias 3.8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, ou homens de sinal. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Esta passagem diz que Deus faria vir o seu renovo, o seu servo, o renovo, mas não diz mais nada sobre o renovo. Quem é este renovo? Vamos supor que nós só conhecêssemos este versículo da Bíblia. Nós iríamos perguntar, mas quem é este servo, quem é este renovo? Ora, para o povo judeu, nesta altura, eles não precisavam que lhes explicasse quem era este renovo. Porque já haviam profecias do profeta Jeremias, do profeta Isaías, que falaram sobre tanto o servo de Deus como o renovo de Deus. E eles sabiam quem era este renovo. Eles sabiam que era do tronco de Jessé. Quem foi Jessé? Ele foi o pai do rei Davi. Nesta altura, o povo que sabia das promessas do renovo, porque já outros profetas, 500 anos, 600, 700 anos antes, Isaías, que viveu cerca de 700 anos antes deste acontecimento, aproximadamente, ele tinha profetizado que viria o renovo. Jeremias tinha profetizado. Portanto, eles sabiam que o renovo viria. Eles sabiam que o renovo era descendente do rei Davi, filho de Jessé. Então, o que é que está a acontecer aqui? Deus está a dizer, vocês são um povo profético, não por estas palavras, mas por outras, vocês são um povo profético e o renovo prometido está para vir. No renovo ao rebento estava a esperança de nova vida, não só para Israel, mas para todo o mundo. É importante compreender esta realidade. E nós não vamos ver todas as passagens ligadas ao renovo, mas fala sobre um reino de justiça, um reino de juízo, portanto, do julgamento de Deus. E é para todo o mundo. João 3,16. O que é que diz João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Para quem é que ele deu o seu Filho? Deu pelo mundo. Não só para Israel, mas para todo o mundo. Vamos ler João 10, 15 e 16. João 10, 15 e 16. Vamos ver o que Jesus disse aqui. Algo muito interessante. João 10, versículo 15 diz: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Até aqui está interessante. O Senhor a dizer que dá a sua vida pelas ovelhas. Mas repara agora no versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Há outras ovelhas que não são deste aprisco. Ou seja, não são, você está a falar com o povo judeu, os hebreus lá, na terra de Israel, e o Senhor diz, ele dá a sua vida pelas ovelhas, as ovelhas da casa de Israel. Mas ele diz, eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste grupo. Convém-me agregar estas, que elas vão ouvir a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Não mais judeus e gentios, judeus e as outras nações, mas um só rebanho e um pastor. Esta referência às outras ovelhas são aqueles que não são judeus, que também tinham a sua esperança no Messias. Vamos ver Mateus 12, 21. Mateus 12, 21. E no seu nome, portanto, em relação a Jesus, os gentios esperarão. A palavra Jesus não ocorre neste versículo, mas o Senhor está a falar nos outros versículos anteriores. E, portanto, como só estamos a ler este versículo, eu incluí aqui a parte de Jesus para nós sabermos que o nome refere-se a Jesus. E no seu nome, quem? Os gentios. O Senhor Jesus disse, os gentios esperavam nele.
Quem são os gentios? São aqueles que não são judeus, somos nós. Portanto, no contexto da Bíblia, a promessa que Deus fez pelo profeta é que, pelo renovo, seria estabelecido um reino de justiça. Ele iria executar justiça e seriam cumpridas as promessas de Davi. Vamos ler Isaías 11, versículos 1 e 10. Isaías 11, versículos 1 e 10. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Versículo 10. Isaías 11, 10. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão ou por estandarte dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. A palavra povos, aqui no texto hebraico, é a palavra goyim. Os judeus diziam, temos nós os judeus e há o goyim. Goyim são os povos. Goi é uma pessoa que não é judia. Goi é uma palavra hebraica que se refere a alguém que não é judeu. E goyim é o plural. E no texto hebraico está escrito goyim. Goyim vão perguntar pela raiz de Jessé. Os povos vão perguntar. Porquê é que os povos podem fazer uma pergunta destas? Porque leram nas Escrituras que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra, que Deus faria uma tal obra de justiça espiritual, de reconciliação com Ele, que iria abranger as nações do mundo. Portanto, todos os que não são judeus. Portanto, judeus, mas também todos os outros povos. Agora, uma pergunta. Por que a referência ao tronco de Jessé? Ou raiz de Jessé? O versículo 1 fala sobre o tronco de Jessé. O versículo 10 fala a raiz de Jessé. Por que não Davi? Porque a aliança messiânica foi feita com Davi. Ele é que era o rei e com quem Deus fez uma aliança. Por que Jessé, o pai dele, que não foi rei? O filho dele é que foi rei, e foi com Davi que Deus fez a aliança messiânica. E eu estava a ponderar, e veio à minha mente 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Deus deu instrução ao profeta Samuel para ir à casa de Jessé, o Belemita que vem de Belém. Jessé de Belém. Devia haver outros Jessés naquele tempo, mas tinha que ser aquele de Belém. Ele diz, vai lá, porque me provi de um rei. Vamos ler 1 Samuel 16, versículos 1 e depois o 12 e 13. 1 Samuel 16, versículos 1 e depois o 12 e 13. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saúl, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Portanto, o rei Saúl tinha deixado os caminhos de Deus e Saúl continuava a ser rei, mas Samuel orava por ele e intercedia por ele, e Samuel estava com tanta pena de Saúl. E Deus disse, porquê estás aí com pena dele? Porque eu já o rejeitei, para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. E depois há a história que ele pensava que seria o mais velho de Jessé, mas não era. E estavam lá 7 irmãos, mas nenhum deles era o que Deus tinha escolhido. E Samuel começou a pensar, então onde é que está? Deus disse para eu vir aqui, não está aqui o servo de Deus? Porque o primeiro filho de Jessé que Samuel viu, disse, este é o rei, é um homem, boa aparência, olha para ele, até parece mesmo o rei, o andar dele, a fisionomia dele, a postura dele, deve ser este. E Deus disse, Samuel, não olhes para a aparência. Porque Deus não olha para a aparência, Deus olha para o que está lá dentro. E então ele disse, onde é que está? Não haverá mais alguém? E Jessé disse, tenho o mais novo. Davi, ele está lá no campo a tomar conta das ovelhas. E Samuel disse, nós não vamos comer enquanto ele não vier. E então chamaram-no. Versículo 12, então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou para Ramá. Ramá era onde vivia o profeta Samuel, era a localidade dele. Portanto, Deus escolheu outra pessoa para ser rei. Deus disse, eu provi-me de um rei.
eu providenciei um rei para Israel. E quando Samuel o ungiu com azeite, o Espírito do Senhor veio e apoderou-se, ou seja, agarrou-se mesmo a Davi. Quando eu vejo em Isaías 11, versículos 1 e 10, que era do tronco ou da raiz de Jessé, lembrem, pois Deus enviou o seu profeta àquela casa, e o rei de Israel, neste caso Davi, antes de ser rei, já Deus tinha dado a profecia, a promessa. Já Deus tinha declarado, há um aspecto profético que aconteceu antes de Davi ser rei. Foi à casa de Jessé, e diz, é este. Davi não teria sido rei se não fosse por este processo, porque mais tarde, quando Saul era atormentado por um espírito mau, alguém disse, eu ouvi, há um jovem de Belém, filho de Jessé, quando ele toca, algo acontece. E Saul mandou-o chamar, e quando Davi tocava a sua harpa, o espírito mau que atormentava Saul afugentava-se. E Saul pediu a Jessé, deixa o teu filho ficar comigo. Repare, pediu autorização ao pai para o filho passar a estar com ele. Estão a ver aqui algo que Davi não teria sido rei por outra forma, sem ser esta. Deus disse, vai a Jessé, porque Davi ainda está na casa do seu pai, e a promessa veio antes, muito antes de acontecer. E ao estudar a vida de Davi, vimos que tanta coisa que aconteceu, e Deus estava presente. Vamos ver então 1 de Crônicas 11, versículos 1 a 3 e depois o versículo 10. Vamos ver aqui o significado das profecias. Quando o povo veio para constituir Davi rei sobre Israel, eles lembraram-se do que é que o Senhor tinha dito. 1 de Crônicas 11, capítulo 11, versículos 1 a 3, depois o versículo 10. Então todo Israel se juntou a Davi em Hebrom, dizendo, eis que somos teus ossos e tua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi, rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. Versículo 10. Estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha, que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. Portanto, quando foram ungir a Davi como rei e constituí-lo como rei, o que é que o povo se lembrou? Eles viram que ele realmente seria o rei pelo trabalho que ele tinha feito já antes como militar no exército do rei Saul. As pessoas viram o que ele fazia, como ele fazia. Era um líder natural, as capacidades que ele tinha de liderar o exército. Uma pessoa que não se deixava atar pelas circunstâncias, mas que vencia as circunstâncias. Davi deu prova que ele seria uma pessoa competente para ser rei. Mas também o povo lembrou-se da palavra de Samuel. Quando é que isso aconteceu? Samuel tinha ido lá à casa de Jessé. Tinha havido profecias. E estas profecias deu para o povo saber, não, Deus tem estado a trabalhar na vida de Davi. Portanto, aquilo que Deus profetizou tem estado a cumprir. O povo viu nos acontecimentos relacionados com Davi uma conformidade com o que tinha sido profetizado. Davi é uma das personagens mais lidas na Bíblia. Tanta gente gosta de ler as histórias de Davi. Muito interessantes. Davi não foi um homem perfeito. Ele cometeu muitos erros. A Bíblia não esconde isso. E é curioso que entre a crença dos judeus, eles dizem que não faz mal o rei ter um defeito, porque aqueles que têm defeito trabalham mais para vencer os seus defeitos. Mal vai à nação quando o seu líder faz mal e não tem problema com o mal que faz. Mas bem vai à nação quando o líder reconhece que fez mal e arrepende-se e trabalha arduamente para fazer melhor. Isto é o que dizem os judeus. Não é um versículo da Bíblia, mas é uma crença que os judeus ainda hoje têm. A nação de Israel sempre soube que Davi
tinha feito bastante para promover o culto ao Senhor e também fortalecido a nação. Davi trouxe uma unidade à nação. Realmente fez muito até em relação ao culto ao Senhor. Ele não só foi um político ao desempenhar o seu papel de rei, mas animou o pessoal no culto ao Senhor. Foi Davi que deu orientação aos sacerdotes para formarem grupos de serviço. Eram tantos sacerdotes, e então formaram 24 equipes de sacerdotes para estarem a ministrar no templo. Ou seja, haveria sempre um sacerdote no templo a ministrar. E podem ver isso em 1 de Crônicas 24. Nós não vamos ler agora, porque lá tem os detalhes, até os nomes de sacerdotes. 1 de Crônicas 24 e 1 de Crônicas 25 diz-nos que ele formou as equipes de louvor. 1 de Crônicas 25 formou 24 equipes de louvor. Como é que isso funcionava? Uma equipe de louvor vinha e ministrava durante 2 horas. Depois ia para casa, estava lá o resto do dia, ainda mais outro dia. Entretanto, vinha outra equipe. E porque eram 24 equipes e cada uma servia 2 horas cada, então havia sempre um grupo de louvor a cantar e a tocar instrumentos musicais. Podem ler isso em 1 de Crônicas 25. Pessoas que estavam a louvar ao Senhor, a bendizer ao Senhor no templo, sempre pessoas a louvar e adorar ao Senhor. Cantores e músicos. Foi Davi que fez isso. Foi Davi que cuidou em trazer a Arca do Senhor para Jerusalém. A Arca que foi construída no templo, quando saíram do Egito para a Terra Prometida. Essa Arca tinha ficado em Siló. Podem ler na Bíblia sobre isso. Ele levou a Arca do Senhor para Jerusalém. Ele fez tanto. E depois temos as promessas que o Senhor deu. Vamos ainda ler Jeremias 33:15. Há uma razão porque é que Deus escolheu Davi. Ele tinha já um historial de intimidade com Deus, de ministério espiritual para com a nação. Tinha a função de rei, de liderar a nação. Portanto, toda a organização, toda esta estrutura social da nação e também a influência no espiritual. Davi foi um homem como nós, que fez erros, mas era um homem segundo o coração de Deus. Ainda hoje Davi é considerado um dos melhores reis que eles tiveram. Portanto, quando Deus diz que é do tronco de Jessé, brotar a Davi, porque é o que diz Jeremias 33:15, naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça e ele fará juízo e justiça na terra. Repare, brote de Davi um renovo. Então, a ver uma planta, talvez uma árvore, e depois vê-se um raminho a nascer. É um renovo. Esse é o sentido da palavra. O que é que Deus iria fazer? Justiça, juízo na terra. Juízo tem a ver com julgamento. Julgar a terra e justiça. O ato da justiça. Esta é uma referência a Jesus. Que Jesus levou sobre si as nossas iniquidades. Deus fez justiça. Como é que foi? Deus castigou o pecado na pessoa de Jesus. O pecado que era nosso. A Bíblia diz em Isaías 53, Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Deus fez justiça. Deus castigou o pecado. Vamos ler Zacarias 3:9. Zacarias 3:9 diz: Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Portanto, versículo 8 fala sobre o servo do Senhor, o renovo que viria, e depois o versículo 9 diz que o Senhor dos Exércitos iria tirar a iniquidade da terra num dia. Como é que isso foi possível? Foi com a morte redentora de Jesus na cruz. Também morte expiatória, porque Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Vejamos então a aliança que Deus fez com Davi. A aliança que Deus fez com Davi foi uma aliança de promessa. Uma promessa que Deus fez. A aliança da lei, Deus obrigou-se a si próprio a abençoar o povo se o povo guardasse a lei. Era necessário o povo guardar a lei para que a aliança permanecesse de pé. Mas porque o povo não foi fiel na sua aliança,
aquela aliança caiu por terra. Jeremias 31 a 33 fala sobre isso. Os capítulos 31 a 33 é onde Deus diz que faria uma nova aliança. Com Davi, a aliança não foi das pessoas serem obrigadas a fazer alguma coisa. Mas foi Deus que prometeu a Davi que ele seria sempre descendente sobre o seu trono e seria um reinado perpétuo. Vamos ler Salmo 89, versículos 3, 4. Salmo 89, versículos 3 e 4, depois o 34 a 37. Fiz um concerto com o meu escolhido. Jurei ao meu servo Davi. A tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o meu trono de geração em geração. Versículo 34. Não quebrarei o meu concerto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim, e será estabelecido para sempre como a lua. E a testemunha no céu é fiel. Vamos ler outra passagem. 1 de Crônicas 17, versículos 12 a 14. 1 de Crônicas 17, versículos 12 a 14. Uma das coisas que Davi quis fazer foi construir um templo para o Senhor, porque nesta altura não havia templo. Havia uma tenda em que guardavam a arca do Senhor, mas não havia ainda templo. Foi o filho de Davi, Salomão, o rei Salomão, que construiu o templo. Quando Davi disse que queria construir o templo, Deus disse pelo profeta, não pode ser tu, mas o teu filho. Este me edificará casa. 1 de Crônicas 17, 12. E eu confirmarei o seu trono para sempre, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Uma profecia. Agora, alguém poderá dizer, mas houveram descendentes do rei Davi que foram pessoas perversas, reis maus, que por causa deles o povo deu-se à idolatria, e isso aconteceu. Mas se formos a ver, Deus já tinha dito, se eles deixarem de seguir os meus caminhos, eu vou lidar com eles. E Deus já tinha dito a Davi que isso iria acontecer, e aconteceu. Os reis que se desviavam dos caminhos de Deus, Deus exercia corretivas sobre eles. Mas Deus nunca retirou a sua promessa sobre Davi. A aliança da promessa é Deus que promete que vai fazer algo porque Ele quer fazer algo. A aliança da lei é Deus que diz, eu faço isto se vocês fizerem aquilo. Eu vou-vos abençoar se vocês guardarem a lei. Não é assim a aliança com Davi. E também há outra referência, a outra aliança que Deus faria, está lá em Jeremias 31 a 33, era uma outra aliança, e essa é a aliança em Jesus. Também não é uma aliança de obrigação, mas é uma aliança de fé. Como Deus fez com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão, dizendo, anda em minha presença e ser perfeito, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Abraão creu em Deus e ele foi justificado. Jesus veio estabelecer uma aliança entre nós e o Pai, na base do sangue de Jesus. E hoje, tendo fé em Jesus, estamos cobertos com a aliança. Vamos ainda a outra passagem, Isaías 55, 3 a 5. Isaías 55, 3 a 5. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, e ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha a quem? Aos povos. Versículo 4. A quem é que Deus deu Davi? Deu aos povos como testemunho, ou como testemunha, como príncipe e governador dos povos. E eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo Israel, porque Ele te glorificou. O que é que o Senhor está aqui a dizer? Há de haver uma nação que vai correr para ti. Uma nação que não conheces. Que nação é esta? É a Igreja de Jesus. É a Igreja de Jesus. Quais são as firmes beneficências de Davi? São as promessas que Deus deu mediante a aliança que Deus fez com Davi. O estender da bênção de Deus para os povos. O testemunho de Deus, que é Jesus. A evidência da misericórdia de Deus, que é Jesus. Então, as firmes beneficências de Davi têm a ver com a aliança que Deus fez com Davi, que de Davi viria o Messias. Estão a ver as profecias?
E depois o cumprimento. Vamos ler Romanos 15, versículos 7 a 13. Romanos 15, 7 a 13. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Pois digo que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Outra vez diz, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15, 12 é uma citação de Isaías 11, 10. Isaías 11, 10 falou sobre os gentios esperarem no tronco ou na raiz de Jessé. E então o apóstolo Paulo aqui cita no versículo 12, Isaías 11, 10. O versículo 7 enfatiza algo muito importante. Cristo nos recebeu. Versículo 7. Cristo nos recebeu. Cristo, que é judeu, nasceu da linhagem de Davi para o povo de Israel. Nós, não sendo judeus, somos gentios. Cristo recebeu-nos a nós. E agora o Senhor é louvado, Deus é louvado entre os gentios. Não é o que nós fazemos, nós louvamos a Deus por Jesus Cristo. Nós exaltamos a Deus, louvamos ao Senhor a cada dia. Por quem? Por Jesus Cristo. Por causa de Jesus, nós podemos hoje louvar a Deus. Mas repare que o versículo 8 diz que Jesus veio para os judeus. Ele é ministro da circuncisão, ou seja, é ministro da lei. É ministro para os judeus. Porquê? Por causa das promessas que Deus fez aos pais. Quem são estes pais? Abraão, Isaque e Jacó. Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as nações na terra. Como é que isso aconteceu através de Jesus? Como é que o Pai fez isto? Ao fazer uma aliança com o rei Davi, o rei da nação. Deus fez uma aliança com ele para que dele viesse o Messias, que iria à cruz, e nós como gentios esperávamos esse dia. Nós glorificamos a Deus. Nós celebramos o que Jesus fez por nós, como diz o versículo 11. Outra vez diz, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai todos os povos. Nós, gentios, que não somos judeus, louvamos ao Senhor. Nós adoramos a Deus, celebramos a Deus, cantamos com fervor por esta obra que Deus fez. Lendo a história de Jesus, portanto, nos Evangelhos, vimos o que Jesus fez por nós e vimos que Jesus cumpriu estas profecias. Ele cumpriu. E nós agora olhamos e vimos, foi profetizado, foi prometido, todas estas coisas aconteceram, depois cumpriu-se tudo. Foi por nós. Deus enviou Jesus por nós. Mas já Deus tinha prometido antes que isso iria acontecer. Estão a ver como as profecias enriquecem-nos. É como se estivessem a servir de luz para nós. Em todo este tempo, no Velho Testamento, onde é que estavam os gentios? Os gentios eram como espectadores. Imagine um jogo de futebol. Quem é que estão nas bancadas? São os espectadores. Nós olhamos para Israel, onde todas estas coisas aconteceram. A Babilónia, as profecias a cumprirem-se, eles a voltarem, Deus a prometer o renovo, o rei Davi, tudo isso aconteceu e foi até Jesus. E onde nós estávamos a ver o acontecimento como espectadores. E nós dizemos, nós esperamos no Messias. A nossa bênção, nosso descanso, a nossa salvação é o Messias que Deus prometeu a Abraão. Porque nele seriam benditas todas as nações. E Jesus veio. Agora nós descansamos em Jesus que reina. O versículo 12 fala sobre Jesus reinar. Naquele que se levantar para reger os gentios. Os gentios esperarão. Jesus veio para reinar sobre os gentios. Nós somos gentios. Quem é o nosso rei? É Jesus. E nós esperamos em Jesus. Repare que não foi assim de um momento para o outro que Jesus apareceu. Deus teve que preparar as coisas. As profecias mostram-nos
que Deus estava a preparar as coisas. Em Romanos capítulo 15, versículo 13, Paulo expressou o seu desejo de que os cristãos abundassem em esperança pela virtude do Espírito Santo. Neste versículo de Romanos 15, 13, nós lemos: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Como pode o discípulo abundar em esperança? É pela virtude do Espírito Santo, como nós lemos em Romanos 15, 13. A palavra virtude é traduzida da palavra grega dunamis, que significa poder, que capacita. Portanto, é pelo poder do Espírito Santo que capacita que o que crê pode abundar em esperança. O Espírito Santo está ao nosso lado ajudando-nos a compreender a importância do que Jesus fez. O Espírito Santo está ao nosso lado ajudando-nos a entrar naquilo que Jesus fez por nós, para apropriarmos, entrarmos nessa graça que Jesus tornou possível para nós. O Espírito Santo diz-nos que as profecias foram dadas para nosso aproveitamento, para nossa edificação e conhecimento do que Deus fez por nós em Jesus. As profecias relataram o que teria lugar, o que viria a acontecer. Estas profecias também revelaram o que seria realizado mediante o cumprimento dessas mesmas profecias. As profecias falaram sobre esses acontecimentos. Por isso, dizemos que as profecias messiânicas nos enriquecem. As profecias messiânicas são como luz que ilumina o caminho em que, pela fé, nós andamos. Nisto há uma certa autoridade que nos assiste. As promessas proféticas são nossas e estas promessas têm por detrás de si a operação do grande poder de Deus. Perante esta evidência que as Escrituras apresentam, compreendemos que Deus estava a revelar ao ser humano qual o caminho em que deveria andar. Este é o caminho da salvação em Jesus, e no qual entramos somente por acreditar em Jesus e no que Ele fez pelo ser humano ao dar a sua própria vida por cada um de nós na cruz do Calvário. Perante esta revelação que nós temos pela Bíblia e que nos é tão clara, qual a resposta que pode ser dada a Deus? Pela leitura bíblica, compreendo que a resposta é aquela em que o pecador expressa o seu sentimento de querer reconciliar-se com Deus. Contemplando o que Jesus cumpriu pelo ser humano, percebemos que Deus já fez a sua parte. Agora resta ao ser humano fazer a sua parte. Se ainda não fez, faça hoje a sua parte. O que fazer? Ao crer em Jesus, diga a Deus: eu me arrependo dos meus pecados e aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Se fizer a sua oração de entrega a Deus para receber a salvação da sua alma, creia que Deus ouve a sua oração. Posto isso, será necessário aprender mais de Jesus, como nós lemos em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. E nestes versículos nós lemos: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Estas foram as palavras que Jesus disse. E nestas palavras nós vimos que a vontade de Deus Pai, conforme expresso por Jesus, é que todo o que vem a Jesus possa aprender dele. O que é que irá aprender? Irá aprender como desfrutar da nova vida que lhe é dada em Jesus. E muito mais. É bom dizer que acredita em Jesus,
Mas note que Jesus disse para nós aprendermos dele. Por esta aprendizagem, entramos numa comunhão com Jesus. Comunhão que é muito frutífera e muito benéfica para nós. Se desejar saber mais sobre este caminho de Jesus, entre em contato comigo usando o e-mail que tem estado no rodapé deste vídeo. Lembre-se, a cada dia leia um pouco da Bíblia. Todos os dias fale com Deus Pai, sempre em nome de Jesus. E sempre que possa, frequente uma igreja que realmente ensina o Evangelho de Jesus. Não uma tradição, não uma rotina, mas sim o Evangelho de Jesus. Também, fale com outras pessoas acerca da razão de Jesus ter vindo ao mundo morrer na cruz. Como sempre, nós oramos que toda a bênção de Deus, que é tão ampla, possa realmente cobrir a sua vida e que a presença de Deus seja notável na sua vida. Que Deus vos abençoe. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz subscribe ou subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.